A vida do reverendo Sun Myung Moon e suas realizações. Parte 1. Família e nascimento. O reverendo Sun Myung Moon nasceu no dia 6 de janeiro de 1920, calendário lunar, na província de Pyeongbuk-do, distrito de Jeonju-gun, Dog-on-myeon, Sangsa-ri, 2221 na Coreia, como segundo filho do Jong-yu-moon e Gyeong-ge-kim. A família Moon mantinha sua tradição, herdada de geração por geração, viver para os outros. Sua casa estava sempre cheia, servindo refeições e hospedagem aos necessitados. Família e nascimento. O pastor Young-guk Moon, tio-avô do reverendo Moon, era o líder do movimento de independência do dia 1º de março de 1919, responsável pela província Pyeongbuk-do. Ele foi um grande patriota, de tal maneira que passou um tempo de aprisionamento por sua dedicação à independência da pátria e também mandou uma grande fortuna, penhorando e perdendo toda a propriedade da família ao governo separatista coreano em Xangai. Por causa disso, toda a sua família passou por muitas dificuldades. Entretanto, seus irmãos não reclamaram. O reverendo Moon nasceu em tal ambiente patriota na época da tribulação nacional. Sua infância. Na sua infância, o reverendo Moon adorava a natureza e procurava entender as suas leis. Por causa da sua imensa curiosidade e espírito de inquérito, ele era um menino extremamente simpático e justo. Assim, gostava de cuidar tanto dos necessitados como dos pássaros e animais. Por volta dos 10 anos, o reverendo Moon, junto com sua família, converteram-se para o cristianismo. Ele teve muita fé e amou Jesus mais do que qualquer outro. A foto, a casa onde o reverendo Moon nasceu e cresceu. Chamada por Jesus Cristo. No dia 17 de abril de 1935 da manhã, na véspera da semana de Páscoa, quando o reverendo Moon tinha passado a noite inteira fazendo oração para Deus, Jesus apareceu e ele recebeu o chamado do céu. Naquele dia, Jesus apareceu de repente como uma rajada de vento e disse: Deus está muito triste por causa da humanidade sofrida. Então receba na terra a missão especial de libertar Deus de sua tristeza. Desde então, o reverendo Moon percorreu sozinho um caminho público por causa da vontade de Deus, libertação de Deus e da humanidade. Incessantemente ele buscou a verdade sobre o Criador, a queda do homem e o princípio da restauração. Enfim, no decorrer de 9 anos de sua procura, ele descobriu o princípio divino, a resposta da providência da salvação. Início da sua pregação. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, conforme o comando de Deus, o reverendo Moon partiu para Pyongyang, Coreia do Norte, e no dia 6 de junho de 1946 chegou lá. A cidade era conhecida como Jerusalém do Oriente
onde o cristianismo estava profundamente enraizado. Quando o reverendo Moon teve sucesso na pregação, o governo comunista não o permitiu continuar sua obra, rotulando-o de espião do governo sul-coreano. No dia 11 de agosto de 1946, colocaram-no na prisão. Ele foi interrogado com severas torturas, com suspeita de espionagem, porém não acharam nenhuma prova. Enfim, no dia 21 de novembro de 1946, foi libertado à beira da morte. Foto: os primeiros discípulos de Pyongyang. Sofrimento em Ryungnan. Logo depois da recuperação da sua consciência, após 7 dias em coma, ele continuou sua pregação, apesar dos efeitos da tortura. Muitos cristãos devotos vieram segui-lo, impressionados pela palavra de Deus pregada por ele. Entretanto, pela política da eliminação das religiões sob o regime comunista, foi aprisionado novamente no dia 22 de fevereiro de 1948. Após 3 meses de aprisionamento em Pyongyang, no dia 20 de maio, foi transferido para o campo de concentração em Ryungnan. Lá, era um lugar onde os prisioneiros eram forçados a servir um trabalho extremamente pesado na fábrica de fertilizantes, com escassa alimentação. O lugar era tão difícil que 50% dos aprisionados morriam no primeiro ano e os 50% restantes morriam no segundo ano. Quase ninguém aguentava servir por 3 anos. Naquele lugar, literalmente como inferno na terra, o reverendo Moon sempre buscou servir ao máximo a Deus com o coração de piedade filial. Sempre procurou o trabalho mais pesado, carregando centenas de sacos de 40 quilos por dia, preocupando-se pela saúde de seus colegas. Uma vez, ele sofreu de malária por algumas semanas. Houve alguns dias em que ele pensou que iria morrer no trabalho, com febre alta de 40 graus. Ele ainda foi carregar centenas de sacos, pensando: hoje estou podendo estabelecer a maior condição de indenização para a salvação da humanidade. Assim, ele foi homenageado como o melhor trabalhador do ano por 3 vezes consecutivas. Na foto, trabalhadores carregando sacos na fábrica de fertilizantes em Ryungnan. Libertação da prisão de Ryungnan. No dia 25 de junho de 1950, a Guerra Coreana eclodiu com a invasão da Força Comunista do Norte ao Sul. A Força das Nações Unidas foi formada a favor do Sul. Depois de obter uma grande virada com a Operação de Desembarque em Incheon, a Força das Nações Unidas avançou ao sentido de Ryungnan. Observando o avanço da Força das Nações Unidas, a autoridade da prisão de Ryungnan começou a executar os prisioneiros conforme a ordem numérica. No dia 14 de outubro seria o dia de execução da turma do reverendo Moon. Porém, exatamente na madrugada deste dia, às 2 horas, a Força das Nações Unidas chegou a bombardear a prisão de Ryungnan. Assim, o reverendo Moon conseguiu sair milagrosamente da prisão. Na foto, Jesus no céu, na Guerra Coreana, apresentado na revista francesa Paris Match.
20 de outubro de 1951. Fuga ao sul. O reverendo Moon retornou para Pyongyang, onde se esforçou por 40 dias, procurando seus discípulos espalhados. Na ocasião, a força da China comunista interveio na Guerra Coreana. Por ordem de evacuação dada pela Força das Nações Unidas, no dia 4 de dezembro de 1950, o reverendo Moon, com 2 discípulos, partiram de Pyongyang para um curso de 700 quilômetros de distância até Pusan, o extremo sul da Península Coreana. Eles estavam no último grupo dos refugiados. Um dia depois da sua partida, no dia 5 de dezembro, a força da China ocupou Pyongyang. Na foto, multidão de refugiados do norte ao sul. Salvando um discípulo nas suas costas. O reverendo Moon carregava um discípulo, John Hwa Pak, de bicicleta no curso de refúgio, pois John Hwa Pak estava com sua perna quebrada. Era um grande risco de vida. Além do perigo de bombardeio da Força Aérea do Norte, era extremamente difícil conseguir comida no caminho. Numa ocasião, tiveram uma notícia que havia uma balsa que sairia de uma ilha e levaria os refugiados para o lado do sul. Para embarcar na balsa, tiveram que cruzar o mar de água gelada, a pé, na hora da maré baixa. John Hwa Pak disse: "Vou permanecer aqui. Vá na frente." Porém, o reverendo Moon repreendeu-o dizendo: "Nós já juramos que se for para morrer, morreremos juntos." Na foto, um refugiado com um homem nas costas cruzando o mar na hora da maré baixa. O reverendo Moon carregou-o nas costas. Era extremamente difícil cruzar o mar carregando um homem que pesa 90 quilos nas costas, andando na lama do mar gelado, num frio de 10 graus negativos. Passo a passo, o reverendo Moon sentia que estava perdendo força para andar. Já havia perdido sensibilidade dos pés por causa do frio. John Hwa Pak chorava nas costas. Nem o próprio reverendo Moon tinha convicção para conseguir cruzar o mar, mas ele pensou: caso não consiga salvar nem este homem nas costas, como posso salvar a humanidade? Agora estou carregando o peso de toda a humanidade. Enfim, ele conseguiu cruzar o mar. Novo início em Pusan. No dia 27 de janeiro de 1951, o reverendo Moon chegou a Pusan. No pé da montanha, em Pusan, ele construiu uma casinha onde ele escreveu o livro original do princípio divino e recomeçou sua pregação da palavra de Deus. A partir de então, sua missão cresceu. Passo a passo expandiu para outras cidades na Coreia do Sul. No dia 1º de maio de 1954, ele fundou sua igreja, Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, conhecida como Igreja da Unificação em Seul. Na foto, a casinha que o reverendo Moon construiu. Seu matrimônio sagrado. No dia 11 de abril de 1960, conforme o comando de Deus, o reverendo Moon casou com sua noiva Hak Ja-han. Senhora Hak Ja-han nasceu no dia 6 de janeiro de 1943, calendário lunar, numa família cristã fervorosa,
e cresceu numa vida de fé de padrão absoluto de sua mãe, Senhora Sun Ai-hon. A cerimônia de matrimônio sagrado dele foi realizada com a presença de 700 membros selecionados de toda a Coreia. Ao casar-se, eles confirmaram sua missão. Nossa união como casal é para cumprir a missão que recebemos de Deus de nos tornarmos verdadeiros pais. Através da família verdadeira, Deus deseja estender o reino dos céus para este mundo. Por isso, de agora em diante, nós devemos trilhar o duro caminho para nos tornarmos verdadeiros pais, os quais abrirão o portão do reino dos céus. Avançando ao mundo. Nos primeiros tempos, após a fundação da Igreja da Unificação, a atividade da Igreja era focalizada no estabelecimento do fundamento interno através das atividades de testemunho dentro da Coreia. O próprio Reverendo Moon guiava os membros nas suas vidas de fé. Ele transmitia a palavra aos membros com todo o coração, derramando suor e lágrimas. Fazia orações com muita emoção e lágrimas. Desta forma, cada vez mais, o Reverendo Moon tocou o coração de mais pessoas. Os membros dedicaram-se à atividade de testemunho. Em 1960, já haviam 1000 centros da Igreja da Unificação na Coreia. Em 1958, seu evangelho foi estendido ao Japão. Em 1959, aos Estados Unidos da América. Na foto, missionário Bong Shun Choi foi enviado ao Japão. Viagem mundial para 40 nações. Em 1965, o Reverendo Moon teve a primeira viagem mundial para 40 nações, a partir do Japão, Estados Unidos, América Latina, incluindo o Brasil e a Europa. Na ocasião, encontrou com o ex-presidente americano Eisenhower e explicou sobre o papel dos Estados Unidos para a realização da paz mundial. A primeira foto da esquerda, Reverendo Moon partindo para sua viagem mundial, no aeroporto Gimpo, em Seul, no dia 28 de janeiro de 1965. Na foto à direita, Reverendo Moon com o ex-presidente Eisenhower, a Pensilvânia, nos Estados Unidos, dia 28 de janeiro de 1965. Perdoem, amem, unam-se. No dia 17 de junho de 1972, surgiu o escândalo Watergate, que chocou todo o povo americano. O presidente Nixon foi suspeito de ter envolvimento com uma invasão ilegal no escritório do Partido Democrata e um grampeamento de telefone. Algumas pessoas diziam que Nixon deveria renunciar ou ser processado. Outros diziam que ele poderia permanecer no cargo. Esta confusão durou mais de um ano. O ódio e a amargura estavam matando a alma humana. Entretanto, nenhum líder espiritual fez uma campanha que levasse o povo a pensar nesse assunto do ponto de vista de Deus. O Reverendo Moon procurou a resposta de Deus. A resposta de Deus foi: perdoem, amem, unam-se. No dia 30 de novembro de 1973, ele fez sua declaração a respeito do escândalo Watergate nos principais jornais dos Estados Unidos. Encontro com o presidente Nixon. O Reverendo Moon iniciou uma campanha de 40 dias de oração e jejum dos membros da sua igreja pelo reavivamento da tradição cristã americana durante o período entre
o dia 1º de dezembro e 9 de janeiro de 1974. O presidente Nixon agradeceu ao Reverendo Moon e o convidou para o seu escritório na Casa Branca, reconhecendo-o como o profeta do tempo atual. Na foto, encontro com o presidente Nixon, Casa Branca, 1º de fevereiro de 1974. Turnê Mundial da Pregação. O Reverendo Moon acelerou sua pregação no âmbito mundial a partir de 1974. Na foto à esquerda, encontro de 25 mil pessoas no Madison Square Garden, New York, 18 de setembro de 1974. Na foto à direita, Festival do Dia da Esperança, Nippon Budokan, em Tóquio, dias 13 a 15 de fevereiro de 1975. Convenção em Yoido. Na década de 1970, o Reverendo Moon tornou-se um evangelista mundialmente reconhecido. Após a vitória da turnê nos Estados Unidos e no Japão, ele realizou um encontro na Praça Yoido, em Seul, onde reuniu 1.200.000 pessoas. Fotos abaixo, Convenção em Yoido, Seul, 7 de junho de 1975. Convenção em Yankee Stadium. Realizou mais uma grande convenção no Yankee Stadium, no dia 1º de junho de 1976, onde reuniu 30 mil pessoas. O Reverendo Moon causava um grande impacto na sociedade americana. A revista Newsweek, na edição de 14 de junho de 1976, fez uma reportagem sobre o movimento da unificação liderado pelo Reverendo Moon. Na foto à esquerda, convenção no Yankee Stadium, New York, 1º de junho de 1976. A foto da direita, a revista Newsweek, 14 de junho de 1976. Monumento Washington. No dia 18 de setembro de 1976, realizou a convenção Monumento Washington, onde mais de 300 mil pessoas se reuniram. O Reverendo Moon foi a figura do ano, em 1976, na revista Newsweek. Previu a vitória do Reagan. Na eleição presidencial do ano de 1980, nenhuma empresa americana de pesquisa mostrou chance de vitória do candidato Reagan. Porém, o Reverendo Moon recebeu a revelação de Deus. O próximo presidente americano será Ronald Reagan. Na manhã do dia da eleição, o jornal As Notícias do Mundo, dirigido pelo Reverendo Moon, anunciou sua previsão de uma vitória esmagadora de Reagan. O candidato Reagan ficou muito feliz com a previsão e segurou o jornal no momento da entrevista coletiva, antes da votação, e realmente aconteceu. Reagan, com o jornal As Notícias do Mundo em suas mãos, 4 de novembro de 1980. A vida do Reverendo Sun Myung Moon e suas realizações. Parte 2. Academia de Professores para a Paz Mundial, PWPA. Academia de Professores para a Paz Mundial. Fundada em 1973, é uma rede de acadêmicos interculturais e tem suas filiais em mais de 100 nações. PWPA
apoia as comunidades acadêmicas a contribuírem para a paz, estabilidade e desenvolvimento. Promove periodicamente eventos internacionais tais como Conferências Internacionais sobre a Paz Mundial e Conferência Internacional sobre a Unidade das Ciências, ICUS. Na foto, 27ª Conferência sobre a Paz Mundial em Bangkok, na Tailândia, dezembro do ano 2000. Projeto de rodovia internacional. Assim como o desenvolvimento econômico necessita de fluxo livre de mão de obra e material, o desenvolvimento cultural também precisa de eficientes meios de comunicação e transporte. No dia 11 de outubro de 1981, na ocasião da 10ª Assembleia da ICUS na Coreia, o Reverendo Moon lançou o projeto de rodovia internacional, um projeto de estrutura global de uma rodovia que liga várias nações. O projeto do túnel Coreia-Japão é o destaque do projeto. Previu o fim do comunismo. O Reverendo Moon sempre apontou o limite ideológico do comunismo. Ele firmemente dizia que certamente o comunismo iria perecer. Ele estava vendo a Guerra Fria não do ponto de vista da ciência política, mas do ponto de vista providencial da salvação de Deus. Em 1985, o Reverendo Moon direcionou ao Dr. Morton Kaplan, o presidente da PWPA nos Estados Unidos da América, para que promovesse a segunda Assembleia Geral da PWPA, sob o tema Fim do Império Comunista da União Soviética. Naquele tempo, ninguém podia imaginar tal ousadia. Contudo, alguns anos depois, iniciou-se a reforma perestroika e a transparência glasnost na União Soviética. Na década de 1980, também promoveu o movimento Causa dinamicamente nos continentes americanos. O movimento Causa freou o avanço do comunismo nos países sul-americanos. Na foto, Dr. Morton Kaplan. Na mídia. O Reverendo Moon enfatiza que a mídia deve fornecer as informações de credibilidade e de responsabilidade, servindo ao bem-estar da sociedade. Desde 1978, ele promoveu anualmente a Conferência da Mídia Mundial. O movimento da unificação administra várias empresas de mídia ao redor do mundo. Sekai Nippo, 1975, no Japão. Washington Times, 1982, nos Estados Unidos da América. O Segei Times, 1989, na Coreia. A UPI, nos Estados Unidos da América. Atlantic Video, 1981, nos Estados Unidos da América, entre outros. Na foto, o Washington Times é reconhecido como um dos mais influentes jornais nos Estados Unidos da América. Encontro com Gorbachev. Em abril de 1990, o Reverendo Moon promoveu a 11ª Conferência da Mídia Mundial em Moscou, pelo convite do governo da União Soviética. No dia 11 de abril de 1990, o Reverendo Moon e sua senhora encontraram com o presidente Gorbachev no Palácio do Kremlin, em Moscou. O encontro abriu uma nova relação entre a Coreia do Sul e a União Soviética. Encontro com Kim Il-sung. Em dezembro de 1991, o Reverendo Moon fez sua primeira visita à Coreia do Norte desde 1950,
por convite do governo norte-coreano. No dia 6 de dezembro de 1991, o Reverendo Moon realizou o encontro histórico com o presidente Kim Il-sung, da Coreia do Norte. Eles discutiram sobre assuntos como liberdade religiosa, cooperação econômica e unificação das Coreias. Declaração da Era das Mulheres. O Reverendo Moon diz que as mulheres possuem a força para finalizar o mundo de guerra, de violência, de opressão, de exploração e de crime, e realizar o mundo ideal, cheio de paz, de amor e de liberdade. Com o apoio dele, sua esposa, Dra. Hak Ja-han Moon, fundou a Associação das Mulheres para a Paz Mundial, AMPM, no dia 10 de abril de 1992. A Associação das Mulheres para a Paz Mundial é uma ONG reconhecida pela ONU ECOSOC. A foto à esquerda, Dra. Hak Ja-han Moon. A foto à direita, Convenção da Associação das Mulheres para a Paz Mundial em Tóquio, dia 14 de junho de 1995. As bênçãos de matrimônio. O casamento não é simplesmente um encontro entre um homem e uma mulher, mas uma cerimônia preciosa que continua a obra da criação de Deus. O casamento é o caminho de gerar vida e de buscar o amor verdadeiro, com o homem e a mulher unidos como um só ser. No casamento surge a família, centrada na qual a sociedade se forma, a nação é construída e o mundo da paz de Deus é realizado. A família é exatamente o lugar no qual o reino de Deus se realiza neste mundo. Desde 1960, o Reverendo Moon e sua esposa realizam as cerimônias de bênção. Na foto, cerimônia de bênção do matrimônio internacional, Seul, Coreia, dia 25 de agosto de 1992. Federação das Famílias para a Paz Mundial. No período entre o dia 30 de julho e o dia 1º de agosto de 1996, em Washington, D.C., o Reverendo Moon realizou a convenção inaugural da Federação das Famílias para Unificação e Paz Mundial, com presença de autoridades de 145 nações, incluindo 2 ex-presidentes americanos, George Bush e Gerald Ford. Hoje, a entidade trabalha como a Associação das Famílias para Unificação e Paz Mundial e tem suas filiais em 190 nações, promovendo suas atividades tais como o Movimento pela Família Verdadeira e o Movimento pelo Amor Puro. Na foto, Convenção Inaugural da Federação das Famílias por Unificação e Paz Mundial, Washington, Estados Unidos, 30 de julho ao dia 1º de agosto de 1996. Centro Educacional das Famílias Ideais. O Reverendo Moon e sua esposa conheceram o Jardim e o Pantanal e viram a região como o Jardim do Éden intacto das mãos humanas. No dia 1º de julho de 1998, o Centro Educacional das Famílias Ideais para a Paz Mundial foi inaugurado na Fazenda Nova Esperança, Jardim, Mato Grosso do Sul, onde há um ambiente de natureza fora do conceito da queda. Cerca de 10.000 pessoas de dezenas de países ao redor do mundo vieram participar dos seminários de educação das famílias ideais no Centro Educacional das Famílias Ideais em Jardim, Mato Grosso do Sul.
atividades interreligiosas pela paz. O Reverendo Moon desenvolveu as atividades interreligiosas em prol da paz mundial, promovendo as oportunidades de diálogos entre as religiões. Seminário de Teologia da Unificação, em 1975, Conferência de Deus, em 1981, Assembleia das Religiões do Mundo, em 1985, Federação dos Religiosos para a Paz Mundial, em 1991, e a Federação Interreligiosa Internacional para a Paz Mundial, em 1999, ACLC, Conferência de Liderança dos Colégios Americanos, no ano 2000, IIPC, Conselho Interreligioso Internacional para a Paz, em 2003, UPF, a Federação Universal para a Paz, em 2005. O projeto da Escritura Mundial concluiu que 73% do que as principais religiões do mundo têm ensinado é o mesmo. Na foto, a Escritura Mundial, dia 15 de agosto de 1991. Iniciativa pela Paz no Oriente Médio. Em 2003, o Reverendo Moon lançou a Iniciativa pela Paz no Oriente Médio. Desde então, a UPF e a IIFWP realizaram mais de 40 peregrinações que levou milhares de pacificadores das diversas religiões e nacionalidades para a região. Na foto à esquerda, a Quarta Marcha da Paz em Jerusalém, 22 de dezembro de 2003. Na foto à direita, Arafat com os líderes da UPF. Educação. Colégio Nova Geração, São Paulo, capital. O Reverendo Moon fundou várias escolas ao redor do mundo, tendo sua teoria da educação amar a Deus, a humanidade, a pátria e a natureza. Na foto à esquerda, Escola de Artes Sanhua, em Seul, na Coreia do Sul. Na foto à direita acima, Colégio Nova Geração, em São Paulo, capital. Na foto abaixo, Centro Educacional New Hope, em Jardim, Mato Grosso do Sul. Educação. Na foto à esquerda, Universidade Sammun, em Cheonan, na Coreia do Sul. Nas fotos à direita acima, a Universidade de Bridgeport, em Connecticut, nos Estados Unidos. A foto abaixo, o Seminário da Teologia da Unificação, em Barrington, New York, Estados Unidos da América. Os Little Angels. O que toca mais fundo no coração da pessoa não é a razão, mas sim a emoção. Assim, cultura e arte têm o poder de mudar o mundo. A Escola de Arte Little Angels, hoje Escola de Arte Sanhua, desde sua fundação em 1962, realizou mais de 2.100 apresentações em mais de 40 países, inclusive o Brasil. A foto à esquerda, o grupo Little Angels, e a foto à direita, com a senhora Raíza, a esposa do presidente Gorbachev, em Moscou, em 1990. Universal Ballet. A Universal Ballet, fundado na Coreia em 1984, é a primeira companhia de balé privado da Coreia. Já fizeram mais de 1.800 apresentações em 19 países ao redor do mundo. Além de herdar o balé clássico, Universal Ballet
desenvolveu seus balés originais, cujos temas são amor da família, baseado nos contos folclóricos da Coreia. A sua obra-prima, Shinjeon, criada em 1986, foi apresentada em 10 países e tocou os corações das pessoas ao redor do mundo. Negócio de pesca. Como uma das alternativas para a solução do problema da fome, o Reverendo Moon investiu no negócio de pesca desde a década de 1970 no Alasca, nos Estados Unidos. Teve sucesso em criar a fish powder, farinha de peixe. A foto à esquerda, a fábrica de enlatados no Alasca. Na foto à direita, a base do negócio de pesca no Alasca. O prédio à direita é a fábrica de farinha de peixe. Negócio de hobby. Deus fez sua obra de criação não por obrigação, mas por alegria. Do mesmo modo, o ser humano é criado originalmente para viver centrado em seu hobby. O Reverendo Moon investiu nas áreas tais como construção de navio e barco, turismo, hotel, esporte e etc. Na foto à esquerda, navio de pesca construído pela construtora de navio Ilhung, Mopo, na Coreia. Na foto da direita acima, barco de pesca construído pela Three World Marine, norte da Carolina, Estados Unidos da América. Na foto abaixo, o hotel americano, o Nabilec, Mato Grosso do Sul. No futebol. Clube Atlético Sorocaba, adquirido em 2000. Tem participação em 4 edições da divisão principal do Campeonato Paulista, nos anos 2004, 2005, 2013 e 2014. Na foto à direita, o Sene, fundado em 1999. Já foi o campeão estadual de Mato Grosso do Sul 6 vezes, nos anos 2002, 2004, 2005, 2011, 2013 e 2014. Hospital. Na foto à esquerda, o Hospital Internacional Chonshin, na Coreia. Na foto à direita acima, o Centro de Diagnóstico Médico Guia Lopes da Laguna, em Mato Grosso do Sul. A foto abaixo, o Hospital Ishin, em Tóquio, Japão. Doravante, que o Senhor Deus os abençoe agora e sempre. Um muitíssimo obrigado pela sua valiosa atenção.